Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Olá a todos! Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo da Sociedade do Cansaço, uma obra marcante do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Byung-Chul Han não é apenas mais um nome na filosofia contemporânea. Nascido na Coreia do Sul e radicado na Alemanha, Han se tornou uma das vozes mais provocativas e instigantes do pensamento atual. Sua obra Sociedade do Cansaço, publicada originalmente em 2010, é um verdadeiro marco na análise da sociedade moderna. O que torna este livro tão especial? Han nos apresenta uma visão única e perturbadora da nossa realidade. Ele argumenta que vivemos em uma sociedade do desempenho, onde o mantra Yes, we can substituiu o You must das antigas sociedades disciplinares. Parece positivo, não é? Mas Han nos mostra que essa aparente liberdade esconde armadilhas perigosas. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua percepção do mundo moderno e, quem sabe, mudar a forma como você vê sua própria vida. A transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Vamos começar nossa jornada com uma pergunta. Você já se sentiu mais livre, mas ao mesmo tempo mais pressionado do que nunca? Se sim, você está experimentando exatamente o que Han descreve como a transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Michel Foucault, outro grande filósofo, nos falava de uma sociedade disciplinar. Nela, as regras vinham de fora. Você deve fazer isso, você não pode fazer aquilo. Era um mundo de proibições e obrigações impostas por instituições como escolas, prisões e hospitais. Mas Han argumenta que essa realidade mudou. Hoje, vivemos na sociedade do desempenho. O você deve foi substituído pelo você pode. Parece melhor, não é? Mas há um porém. Essa liberdade vem com um preço alto. Na sociedade do desempenho, não temos mais um chefe nos dizendo o que fazer. Agora, somos nossos próprios chefes, e frequentemente os mais severos. Não há limites para o que podemos alcançar, e isso nos leva a uma busca incessante por produtividade e sucesso. Pense nisso. Quantas vezes você se pegou trabalhando até tarde, não porque alguém mandou, mas porque você sente que pode fazer mais? Ou quantas vezes você se culpou por não ser produtivo o suficiente em um dia de folga? Esta é a armadilha da sociedade do desempenho. A pressão não vem mais de fora, mas de dentro. E, paradoxalmente, nos sentimos mais livres, mas também mais exaustos do que nunca. O excesso de positividade. Agora, vamos falar sobre algo que, à primeira vista, pode parecer bom: a positividade. Quem não gosta de pensamento positivo, certo? Mas Han nos alerta sobre os perigos do que ele chama de excesso de positividade. Na sociedade do desempenho, somos bombardeados com mensagens positivas. Você pode ser o que quiser, o céu é o limite, basta acreditar. Parece inspirador, não é? Mas Han argumenta que esse excesso de positividade está nos adoecendo. Pense nisso. Quando foi a última vez que você se sentiu confortável em dizer o não posso ou não quero? Nossa sociedade valoriza tanto o sim que esquecemos o valor do não. Estamos sempre buscando mais produtividade, mais experiências, mais conexões. Esse excesso de positividade se manifesta de várias formas. Na obsessão por autoajuda e desenvolvimento pessoal. Na cultura do empreendedorismo, onde todos devem ser CEO de si mesmos. Nas redes sociais, onde mostramos apenas nosso lado positivo e bem-sucedido. O problema é que essa positividade excessiva nega aspectos fundamentais da experiência humana. A tristeza, o fracasso, o tédio, todas essas experiências negativas são parte da vida e têm seu valor. Han argumenta que esse excesso de positividade está levando a um aumento nos casos de depressão, ansiedade e síndrome de burnout. Paradoxalmente, ao tentar ser sempre positivos e produtivos, acabamos nos sentindo mais infelizes e esgotados. A mensagem de Han é clara: precisamos recuperar o equilíbrio. Aceitar nossas limitações, valorizar o descanso e reconhecer que nem tudo na vida precisa ser uma conquista ou uma experiência positiva. A síndrome do burnout. Falando em esgotamento, chegamos a um dos temas centrais da obra de Han, a síndrome do burnout. Se você já se sentiu completamente exausto, desmotivado e incapaz de continuar, saiba que não está sozinho. O burnout se tornou a doença emblemática da nossa era. Mas por que o burnout é tão prevalente na sociedade do desempenho? Han argumenta que isso acontece porque nos tornamos, ao mesmo tempo, prisioneiro e guarda, vítima e agressor. Não é mais um chefe externo que nos explora, mas nós mesmos. Pense em quantas vezes você se pegou trabalhando além do horário, checando e-mails no fim de semana, ou se sentindo culpado por tirar um dia de folga. Isso é a autoexploração em ação.
Na sociedade do desempenho, não há um limite claro entre trabalho e lazer. Estamos sempre on, sempre disponíveis, sempre produzindo. O resultado? Um cansaço profundo que vai além do físico, é um cansaço da alma. Han argumenta que o burnout não é apenas um problema individual, mas um sintoma de uma sociedade doente. Uma sociedade que valoriza o desempenho acima de tudo, que transforma seres humanos em máquinas de desempenho. A mensagem de Han é um alerta. Precisamos repensar nossa relação com o trabalho, o sucesso e o desempenho. Caso contrário, corremos o risco de uma sociedade inteira em burnout. A erosão do outro. Agora, vamos falar sobre um tema que pode parecer um pouco abstrato, mas que tem implicações profundas em nossas vidas: a erosão do outro. Han argumenta que na nossa sociedade hiperconectada e narcisista, estamos perdendo a capacidade de realmente nos relacionar com o outro, com aquilo que é diferente de nós. Pense nas redes sociais, por exemplo. Estamos constantemente conectados, mas essas conexões são muitas vezes superficiais. Curtimos, comentamos, compartilhamos, mas quanto realmente nos engajamos com perspectivas diferentes das nossas? Han vai além e diz que essa erosão do outro está afetando nossa própria identidade. Afinal, é através do contato com o diferente que formamos quem somos. Sem esse contato, corremos o risco de ficar presos em uma bolha, onde só ouvimos ecos de nossas próprias opiniões. Esta erosão do outro se manifesta de várias formas. Na polarização política, onde vemos o outro lado como inimigo, não como interlocutor. No turismo de experiências, onde buscamos o exótico, mas sem realmente nos engajar com culturas diferentes. Nos algoritmos das redes sociais, que nos mostram cada vez mais do que já gostamos, e menos do que é diferente. A mensagem de Han é clara: precisamos reaprender a lidar com alteridade, com o que é diferente de nós. Só assim poderemos desenvolver empatia, compreensão mútua e, em última instância, uma sociedade mais saudável. O culto da transparência. Vamos agora abordar um tema que está no centro de muitos debates contemporâneos: a transparência. À primeira vista, transparência parece algo positivo, não é? Afinal, quem seria contra mais abertura e clareza? Mas Han nos alerta sobre os perigos do que ele chama de culto da transparência. Na sociedade do desempenho, há uma obsessão crescente por tornar tudo visível, mensurável, quantificável. Pense nas redes sociais, onde expomos cada detalhe de nossas vidas. Ou nos ambientes de trabalho, onde cada minuto deve ser contabilizado e justificado. Han argumenta que essa busca incessante por transparência está erodindo espaços fundamentais de privacidade e intimidade. Ele vai além e diz que a transparência total não leva à verdade ou à confiança, mas a um tipo de controle social ainda mais insidioso. Vejamos alguns exemplos de como esse culto da transparência se manifesta. Na vigilância constante através de câmeras e dispositivos conectados. Na expectativa de que celebridades e figuras públicas exponham cada detalhe de suas vidas. Nos aplicativos de produtividade que monitoram cada minuto do nosso dia. O problema, segundo Han, é que nem tudo na vida humana pode ou deve ser transparente. A criatividade, o pensamento profundo, até mesmo o amor, todas essas experiências necessitam de um certo grau de opacidade, de mistério. Além disso, a transparência total pode levar a uma sociedade de desconfiança. Paradoxalmente, quanto mais transparência exigimos, menos confiamos uns nos outros. A mensagem de Han é um convite à reflexão: será que precisamos realmente expor tudo? Ou há valor em manter certos aspectos de nossas vidas privados, misteriosos, só nossos? A crise do tempo. Chegamos agora a um tema que todos nós sentimos na pele: a crise do tempo. Você já teve a sensação de que os dias estão passando cada vez mais rápido? De que não importa quanto você faça, nunca é suficiente? Bem-vindo à crise do tempo na sociedade do desempenho. Han argumenta que estamos vivendo uma aceleração sem precedentes da vida. Tudo acontece em ritmo frenético: trabalho, lazer, relacionamentos. Estamos sempre correndo, sempre atrasados, sempre com a sensação de que deveríamos estar fazendo algo mais. Esta aceleração tem consequências profundas. Perdemos a capacidade de contemplação. Quando foi a última vez que você simplesmente se sentou e não fez nada? A multitarefa se torna norma, mas à custa da nossa capacidade de concentração profunda. O tempo livre se torna apenas mais um espaço para produtividade e autodesenvolvimento. Han vai além e argumenta que estamos perdendo o que ele chama de aroma do tempo. Aqueles momentos de tédio, de espera, que costumavam fazer parte da vida, agora são preenchidos com scrolling infinito em redes sociais ou com mais trabalho.
O filósofo nos lembra da importância do que ele chama de tédio profundo. Esses momentos aparentemente improdutivos são, na verdade, essenciais para a criatividade, para a reflexão, para o autoconhecimento. A mensagem de An é um convite a desacelerar, a redescobrir o valor do tempo lento, do ócio, da contemplação. Só assim, ele argumenta, poderemos recuperar uma relação mais saudável com o tempo e, por extensão, com nós mesmos. Possíveis caminhos e soluções. Após esse diagnóstico bastante sombrio da nossa sociedade, você deve estar se perguntando: existe saída? An não nos deixa sem esperança. Ele propõe alguns caminhos possíveis para enfrentar os desafios da sociedade do cansaço. Redescobrir o valor do não. An nos convida a reaprender a dizer não. Não há produtividade incessante, não as demandas excessivas, não há conexão constante. O não pode ser um ato de autopreservação e até mesmo de rebeldia contra a lógica do desempenho. Cultivar a vida contemplativa. Em um mundo de ação constante, An propõe a redescoberta da contemplação. Isso pode significar meditação, momentos de silêncio, ou simplesmente permitir-se não fazer nada sem culpa. Abraçar o tédio. O tédio, segundo An, não é algo a ser evitado, mas cultivado. É no tédio que surgem ideias criativas, que nos reconectamos com nós mesmos. Restaurar fronteiras. An sugere que precisamos restaurar fronteiras entre trabalho e lazer, entre público e privado. Isso pode significar estabelecer limites claros para o uso de tecnologia, por exemplo. Valorizar o negativo. Nem tudo na vida precisa ou deve ser positivo. An nos convida a abraçar também as experiências negativas, a tristeza, o fracasso, como partes importantes da experiência humana. Reaprender a escutar. Em um mundo de ruído constante, An propõe que reaprendamos a escutar o outro, o silêncio, nós mesmos. Cultivar o ócio. O ócio, argumenta An, não é preguiça, mas uma forma ativa de descanso e renovação. É no ócio que nos reconectamos com nossa humanidade. A mensagem final de An é um convite à reflexão e à ação. Não podemos mudar toda a sociedade de uma vez, mas podemos começar por nós mesmos. Podemos questionar nossa relação com o trabalho, com o tempo, com a tecnologia. Podemos buscar um equilíbrio entre produtividade e bem-estar. Conclusão. Chegamos ao fim da nossa jornada pela Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han. Vamos recapitular os principais pontos que abordamos. A transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. O excesso de positividade e seus efeitos nocivos. A síndrome do burnout como doença emblemática da nossa era. A erosão do outro e suas consequências para nossa identidade. O culto da transparência e a perda da privacidade. A crise do tempo e a perda da capacidade de contemplação. Possíveis caminhos para enfrentar esses desafios. O trabalho de An é um espelho que reflete nossa sociedade contemporânea. É um diagnóstico por vezes duro, mas necessário. Ele nos convida a questionar práticas que aceitamos como normais, mas que podem estar nos adoecendo. A questão que fica é: como podemos aplicar essas ideias em nossas vidas? Talvez seja começando pequeno, permitindo-se um momento de tédio sem alcançar o celular, dizendo não a um compromisso desnecessário, cultivando momentos de silêncio e contemplação. O convite de An é para uma revolução silenciosa. Uma revolução que começa dentro de cada um de nós, na forma como nos relacionamos com o tempo, com o trabalho, com os outros e com nós mesmos. Lembre-se, você não é uma máquina de desempenho. Você é um ser humano, com limitações, necessidades e uma riqueza interior que vai muito além da produtividade. Que as ideias de An nos inspirem a buscar uma vida mais equilibrada, mais contemplativa e, paradoxalmente, mais viva. Porque, no fim das contas, a vida não é sobre quanto produzimos, mas sobre como vivemos cada momento. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pela Sociedade do Cansaço. Espero que estas reflexões sejam tão transformadoras para você quanto foram para mim.